Uma menina que cresceu dentro de casa sem nunca ter sido presa, mas que jamais conseguiu se sentir livre. É isso o que Salve Rosa coloca diante do público com uma precisão que desconforta. Rosa vive dentro de 4 paredes que deveriam ser o lugar mais seguro do mundo, mas que, cena após cena, revelam a face mais silenciosa e mais cruel de um cativeiro sem grades, sem corrente, sem nenhuma fechadura que se possa mostrar aos outros. A série não precisa inventar um vilão com cara de monstro. Ela só precisa de uma casa bem arrumada, de regras não escritas e de uma criança que aprendeu cedo demais que existir errado custa caro. Se você ainda não acompanha esse canal, este é o momento. Deixa o like para ajudar esse conteúdo a chegar em mais pessoas, se inscreve para não perder nenhuma análise e comenta o que você pensa sobre Salve Rosa, porque essa conversa precisa de vozes além da nossa. Salve! Salve Rosa é uma produção brasileira que acompanha a trajetória de Rosa, uma menina criada sob o controle absoluto de Dora, sua mãe. O que chama atenção na série não é apenas a dinâmica entre as duas, mas o modo como o próprio espaço doméstico vai sendo construído como uma extensão desse controle. A casa funciona menos como cenário e mais como mecanismo. Ela não aprisiona pela força, mas pela atmosfera. Cada cômodo, cada silêncio, cada regra que nunca precisou ser dita em voz alta contribui para que Rosa ocupe menos espaço, fale mais baixo e exista de forma cada vez mais encolhida. O que a série revela, com uma inteligência narrativa que vale ser discutida, é que o lar de Rosa não cumpre a função básica que um lar deveria cumprir. Em condições normais, a casa é o lugar onde uma criança pode largar o peso que carregou o dia inteiro lá fora, é onde ela pode estar errada, cansada, imperfeita, sem que isso tenha consequências. Mas dentro da casa de Rosa, essa permissão nunca existiu. O que existe é uma pressão constante para que ela se mantenha dentro de uma forma aprovada. A menina não retorna para casa e descansa. Ela retorna para casa e continua desempenhando um papel. A tensão não cede quando a porta se fecha. Ela aumenta. Nesse sentido, Salve Rosa trabalha com uma ideia que a psicologia contemporânea conhece bem. Ambientes controladores não precisam de força bruta para causar dano. Basta que a vigilância seja contínua. Basta que o indivíduo saiba, mesmo sem que ninguém precise dizer, que cada movimento está sendo monitorado, cada reação está sendo avaliada e cada desvio terá consequências. Rosa não é fisicamente impedida de andar pela casa, mas ela experimenta aquele espaço como alguém que sabe que está sendo observada o tempo inteiro. E essa consciência muda tudo. Muda a forma de sentar, muda a forma de falar, muda o que se permite sentir e o que se aprende a esconder. Há um detalhe que a série captura com precisão. A diferença entre uma casa e um lar não está nas paredes, mas no que acontece dentro delas. Um lar oferece pertencimento, oferece a certeza de que aquele espaço tem um lugar reservado para você, não para a versão que os outros querem que você seja, mas para você como você de fato é. Rosa não tem acesso a esse tipo de pertencimento. A casa existe, os cômodos existem, as refeições acontecem nos horários certos, tudo parece funcionar. Mas a sensação de que aquele lugar é dela, de que ela pode ser ela mesma dentro daquelas paredes, foi sendo corroída com o tempo até não restar quase nada. Esse é um dos pontos mais dolorosos que Salve Rosa levanta. Quando o mundo externo é hostil, as pessoas conseguem suportar, porque existe a perspectiva de voltar para casa e encontrar um espaço de respiro. Mas quando a própria casa se torna uma fonte de pressão, a solidão se multiplica de um jeito que não tem comparação. Não há refúgio, não há lugar para descansar o espírito. O cansaço vai acumulando sem que exista um espaço seguro para processá-lo, e o isolamento emocional de uma criança nessas condições se torna total, mesmo que ela esteja cercada de pessoas. A série usa a casa como um palco que nunca apaga as luzes. Em um ambiente saudável, existe um bastidor. Existe um espaço onde a criança pode tirar a fantasia e simplesmente existir sem ser observada. Na casa de Rosa, esse espaço não existe. A menina está sempre sob a luz de uma plateia invisível, sendo constantemente calibrada, ajustada, puxada de volta ao lugar que foi definido para ela. Não é uma violência que aparece em forma de gritos ou gestos bruscos a todo momento. É uma violência que opera na frequência mais baixa possível, quase inaudível,
mas que vibra sem parar. E é exatamente por isso que ela é tão eficaz. O que vai sendo destruído aos poucos não é a liberdade de movimento de Rosa. A menina se move pela casa, vai de um cômodo ao outro, participa da rotina doméstica. O que vai sendo destruído é a liberdade de ser, a liberdade de escolher como se sentir, o que desejar, como reagir ao mundo. Uma criança que aprende cedo que precisa se contrair para caber dentro das expectativas de um adulto não está apenas perdendo autonomia no presente. Ela está sendo moldada a partir de dentro. E o molde que fica não é o dela, é o que Dora precisava que fosse. Esse é o núcleo mais profundo da série. Rosa não quer apenas sair da casa, ela quer se livrar da versão de si mesma que foi fabricada dentro daquela casa. Porque quando se vive tempo suficiente dentro de um espaço que nos comprime, começamos a incorporar essa compressão. Ela passa a fazer parte do jeito de existir. E a libertação real não é só cruzar uma soleira, é recuperar o que foi entregue, conscientemente ou não, para que a paz dentro daquelas paredes pudesse ser mantida. Salve Rosa incomoda porque não fala de um lugar distante nem de situações impossíveis de imaginar. Ela fala de uma casa, de uma mãe, de uma menina. Ela pega o símbolo máximo de segurança e mostra que ele também pode ser uma prisão construída não com concreto e ferro, mas com silêncio, controle e a ausência sistemática do direito de existir de forma plena. Nenhuma grade foi necessária. Bastou uma criança que não sabia mais que versão de si mesma tinha permissão de aparecer dentro de casa. Uma casa que não oferece pertencimento não é um lar. É uma jaula com paredes pintadas. E quando a infância não tem um lugar seguro para se apoiar, ela não some, ela fica presa ali, esperando por um espaço que nunca chegou. Você acredita que Dora construiu aquele ambiente querendo proteger Rosa, ou que mesmo sem perceber, ela transformou a própria casa em uma prisão para a filha? Deixa a sua resposta nos comentários, compartilha esse vídeo com alguém que também acompanha Salve Rosa, e se ainda não se inscreveu no canal, esse é o melhor momento para fazer isso.